Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Os visitantes que estão aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos estar na casa do Pai. O Senhor é bom, Ele é maravilhoso. E Ele sempre ministra as nossas vidas da maneira que Ele deseja. Ele é fiel para fazer isso, amém? Que Ele possa, que o Espírito Santo possa ter a liberdade de ministrar plenamente nossas vidas nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Se você puder, abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 1. Vamos ler dois textos aqui em Efésios. Para iniciarmos nossa reflexão na palavra nessa noite. Efésios capítulo 1. Versículo 18. Oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Também quero ler o capítulo 4, verso 1, nesse mesmo livro, que está escrito assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém. Amém. Ministra tuas palavras aos nossos corações, Senhor. Fala só o que tu desejas aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho um bom tempo que o Senhor tem me incomodado com esse nome, chamar. E muitos meses, na verdade, quando nós começamos a preparar os estudos das crianças, eu pensei, era para trazer para as crianças. Preparamos, estamos falando sobre chamado, sobre dom, sobre ministério lá em cima com as crianças. Mas um dia em oração, o Espírito Santo falou comigo sobre um estudo que nós ministramos aqui nessa igreja logo no começo, em 2017, nós ministramos um pouco sobre o chamado. E ele me incomodou e me disse para trazer mais uma vez esse estudo aqui para nós. E de tempo em tempo aqui, quando eu tiver a oportunidade, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, daquilo que o Senhor ministrar. Ele mudou muito aquele estudo e tem ministrado muito a minha vida, trazendo muitas outras coisas. Mas ele me incomodou muito em trazer isso. E hoje eu tive a oportunidade, o pastor não pôde vir, está com a pequena, que era em casa. E eu tinha dito a ele, na primeira oportunidade que eu tiver, eu estar trazendo um pouco disso que o Senhor tem me incomodado. O Senhor manda, eu tenho que obedecer, está aqui. E buscando um pouquinho, irmão, sobre o que significa chamado, um termo na Bíblia, ou vocação, é um termo que significa mandar ir, ou ser convocado. E a palavra de Deus, ela tem muitas coisas, de que Deus, Ele nos convoca, Ele nos chama para algumas coisas nas nossas vidas. Ele traz chamados para nós. E tem um texto que eu acho muito interessante. Jesus, ele fala assim: eu vim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, eu vou dar a vocês descanso. Ele diz assim: venham, você está cansado, está angustiado, está triste, venham para mim. Eu queria saber quem é que não sente cansaço por alguma coisa na vida. Cada um de nós tem angústias de algo. E muitas vezes, ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, nós nos sentimos cansados. Existe um que diz que vai nos dar alívio. Esse um é o único, todo poderoso nosso Jesus. Jesus o Cristo. O nosso tudo. Então ele disse para nós.
E ele tem alguns chamados, né, na palavra de Deus. E tem algo que eu acredito muito. Você pode ir no Evangelho de João comigo, por favor? Eu gostaria de ler alguns textos bíblicos com você essa noite, sobre algumas coisas que estão na palavra de Deus, que eu entendo como chamado de Deus para o ser humano, para a humanidade. João, Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero passear um pouquinho na Bíblia com você essa noite, sobre algumas coisas às quais Deus me chama. Tem um texto que está aí no versículo 12 que diz assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui, João está falando do nosso Jesus. Que todas as pessoas que acreditassem em Jesus, que buscassem seguir a Jesus, que quisessem Jesus, que aceitassem esse chamado, João 1,12, de querer Jesus morando nessa pessoa, Deus ia dar um presente a essa pessoa. E esse é um chamado que Deus tem para toda a humanidade. É o sonho de Deus, que toda a humanidade pudesse ser chamada filha de Deus, filho de Deus. É um desejo de Deus. Mas esse chamado é um chamado com um si na frente. Ele diz: a todos quantos o receberam. Então a gente receber e guardar algo em nós. E esse é um chamado para todos, mas todos que querem, todos que o aceitam, e aceitam a maneira dele. A maneira de Jesus não é uma maneira fácil. Jesus disse que seria estreito, seria difícil estar comigo, mas não tem outra escolha melhor. Estar com Jesus significa ter que abandonar tudo e todas as coisas deste mundo. Tudo e todas as coisas e pessoas e sonhos neste mundo. Mas que é a única e melhor e verdadeira escolha que alguém pode fazer na vida. E isso é um chamado. E na palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 1, do verso 3 até o 9, fala desse chamado de encontrar Jesus, que quando se encontra esse Jesus, para se tornar filho de Deus, a gente ganha algo que é uma salvação eterna. São dois chamados que Deus quer para a humanidade. Para a pior pessoa que você já pode ter conhecido, Deus deseja essa pessoa. Para a pessoa mais problemática que você já tenha conhecido, Deus deseja essa pessoa. Jesus ama essa pessoa. Assim como nós muitas vezes nos sentimos amados, nós estávamos aqui adorando ao Senhor, a gente sente um amor tão grande de Deus. A gente sente uma paz tão grande, a gente se sente tão envolvido por Ele. A gente expressa o nosso sentimento de gratidão por Ele. De dizer: muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me ama. Ele ama toda a humanidade. E eu queria trazer para vocês hoje também, eu queria introduzir dessa forma, mas eu quero trazer alguns imperativos do Senhor para nós, que estão na palavra dele. E o primeiro, eu quero que você vá lá em 1 Pedro, primeiro imperativo para todos os cristãos, todos aqueles que acreditam que Jesus é e veio como o Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o único e suficiente que pode nos levar até Deus. Se você crê nisso, nós cremos nisso, nós estamos aqui por isso. Deixamos de estar em nossa casa para estar aqui para ouvir a palavra, porque sabemos que aqui a gente é renovado, a gente precisa dele. Eu sou carente dele, preciso dele todos os dias. Nós somos cristãos, como foi orado aqui, pequenos cristos, representantes dele aqui na terra. E para nós cristãos existem muitos imperativos. O que é imperativo? São ordenanças, são chamados de Deus para nós. Toda vez que a palavra de Deus vem com um texto imperativo, é uma ordem que Jesus nos dá. E existem muitas ordens para nós que às vezes a gente se passa despercebido. Eu quero trazer algumas aqui, só algumas lembranças que o Espírito Santo muito me incomodou. A primeira delas, como eu falei para vocês, 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, assim: como aquele que é santo, que vos chamou, sede santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quando você ouve sede, não está dizendo assim, tente ser santo, tente ser separado, porque a palavra santo ou santificação significa separado. Era o entendimento de um nazireu no Antigo Testamento. Eram pessoas que eram
tiradas do meio. Toda a comunidade de Israel tinha hábitos e costumes, tinha as leis e os mandamentos, mas alguns eram tirados assim, ó. Esse está aqui, eu tiro ele daqui, e ele vai ter que ter algumas coisas diferentes de toda a comunidade. E esse um que era tomado era chamado de Nazireu. E tinha muitas coisas que toda a comunidade fazia, que era até tolerado por Deus, coisas que Deus não gostava, mas Deus tolerava. Mas aquele que era separado não podia fazer. E aí o nome santificação, ele vem desse significado, de ser separado. Separado de quê? Distante de quê? De tudo que o mundo me diz que é natural. O que é que tem? Não tem nada demais, pode. E o que o mundo e as pessoas do mundo disserem que é legal, que é bom, que está muito bom. Quando você vê muita gente que é mundana, elogiando muito uma coisa, pode se preocupar. Se você pensar igual, você pode começar a botar o pé para trás. Meu Deus, será que eu estou ficando parecido com o mundo? Eu não estou mais santificado, eu não estou mais separado para Deus. E isso é um chamado, é um imperativo. Nós queremos Jesus para a salvação, nós temos que querer a santificação. Nós temos que querer ser diferentes em toda a nossa maneira de viver, segundo Pedro, que estava sendo usado pelo Espírito Santo. Então ele diz, em toda a vossa maneira, todo o vosso procedimento, todas as nossas escolhas, todas as nossas práticas. E entenda, irmãos, que todo esse chamado, toda essa palavra que o Espírito Santo vai ministrando em nossas vidas hoje é quando nós temos um encontro com Jesus, quando Ele vem habitar em nós, Ele começa a colocar em nós desejo de viver a palavra, de que essa palavra seja viva, verdadeira em nós. Então tudo que nós ouvimos da palavra parece que tem fogo queimando aqui. Deus, eu tenho que ser santo? Eu quero, eu desejo, eu preciso, eu tenho sede disso, minha boca está seca dessa vontade. E isso o Espírito Santo, ele ministra as nossas vidas. Então toda a palavra que é ministrada para nós, quando a gente é cristão, quando a gente é grato pelo que Jesus fez por nós, a gente nunca poderia alcançar proximidade com Deus. Mas quando a gente consegue essa graça de poder chegar à salvação, e isso é unicamente mérito de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, aí a gente tem um quebrantamento em quando ouve algo da palavra, eu preciso intensamente me dedicar a praticar isso. Uma das coisas é essa, você ser diferente. O que as pessoas no mundo dizem? Por que as pessoas que já frequentaram a igreja, um dia não frequentam mais, dizem, eu não posso ser igual, eu tenho que ser separado, diferente, é o que a palavra diz. Aí, em Gálatas capítulo 5, verso 1, ele diz assim, mantenha a liberdade com que Cristo vos libertou. Então Jesus, ele nos tirou do reino das trevas, nos tirou do mundo. Aí ele diz assim, ó, mantenha essa liberdade. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não é dessa liberdade que o apóstolo Paulo está falando. Você não pode fazer o que você quiser. Ele diz que aquela liberdade que está falando em Gálatas ali, desculpa, é manter essa separação. Porque o mundo, a gente pensa às vezes, e as pessoas pensam às vezes, que estar no mundo é ser livre. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, o que eu gosto. Livre sou eu e você, que escolhemos manter a nossa vida debaixo da graça de Deus. Nós é que somos livres. Não há liberdade maior do que receber todos os presentes que estão aqui, na palavra de Deus. Todos os presentes que a palavra de Deus pode me dar, que a graça de Deus pode me dar, que o sacrifício de Jesus pode me dar. Isso é o que me faz livre. Escolher fazer o que alegra o coração dele. Isso é o que me faz livre. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Verso 19, ela está escrita assim. Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, arrependei-vos. Se você quiser, se arrependa de algo.
Se você estiver sentindo de se arrepender, se arrependa. Se você estiver com vontade, você pode fazer. Não, está dizendo, arrependei-vos. Essa palavra é para o cristão. Me arrepender de quê? Me arrepender de não ter feito aliança com Jesus, já fiz. Nunca mais me arrependi de nada. Será que eu preciso me arrepender de alguma coisa nova? Arrependei-vos. Meus conceitos, a minha prática, a minha vida no dia a dia, aquilo que eu estou fazendo, que eu estou achando ótimo e normal, mas depois, quando nós buscamos, o Espírito Santo vai dizer que não é. Eu constantemente, eu criei um hábito, de tempo em tempo, quando eu esqueço, um tempo, o Espírito Santo me lembra. Lembra que você me pediu isso? Aí eu vou e oro de novo. O que é o seguinte: Espírito Santo, o que é que eu estou vivendo que para mim está bom, normal, eu estou achando que está ótimo, está natural, está te agradando, mas não está. Me revele. Não me deixe ouvir a sua voz, Espírito Santo, apenas para o que eu quero, desejo, sonho e acho que preciso. De vez em quando eu faço essa oração. Porque às vezes a gente está achando que está bem, né? E aí a gente acha às vezes que não precisa de nada. Então muitas vezes, de tempo em tempo eu faço essa oração: Senhor, do que é que eu estou precisando me arrepender? Pode ter certeza que essa é uma oração que a resposta não demora a vir. A resposta é rápida. Vem rapidinho, vem a galope, rapidinho chega. Num instante ela está ali. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Então, quando a gente tem um arrependimento, um pesar por algo, uma vergonha por algo, um sentimento ruim por algo que a gente está vivendo, que o Espírito Santo colocou em nós, a gente tem que produzir uma coisa diferente. Ah, foi mesmo, errei, fui convencida pelo Espírito Santo ou por outra pessoa, mas se eu não começar a ter uma prática diferente, a gente vai continuar naquele mesmo erro. Porque nós somos muito difíceis de praticar o que é certo. Só quando a gente está em uma comunhão muito intensa com o Espírito Santo e mantendo esse quebrantamento. E aqui diz que é um mandamento, é um chamado para nós cristãos, buscarmos constante arrependimento. Então, se a gente vem para a igreja, ou para servir, ou para ouvir a palavra, a gente nunca se quebranta. O que Deus quer falar comigo hoje? Essa palavra falou comigo. Se a nossa mente na palavra vai sempre ao encontro de outra pessoa, lembra de outra pessoa, mas a gente nunca pega a carapuça para a gente, como dizem por aí. Nunca tem um espelho na nossa frente para dizer assim: isso foi comigo. Ela não está me dando uma palavra direcionada, não. É o Espírito Santo que está direcionando para mim isso, isso, isso e isso. Se a gente não tiver essa capacidade, a gente não é cristão. Porque o cristão tem um chamado, tem um mandamento do Senhor, do Espírito Santo: arrependei-vos e convertei-vos. Então eu preciso disso constantemente, eu e você, para nós nos mantermos como cristãos, como filhos, servos de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2. Verso 21. Esse texto aqui ele não é nem tanto um imperativo, mas está escrito um chamado. Eu trouxe ele junto a ele. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Aí você pode ler depois o capítulo todo, que vai ter vários detalhes, mas a parte mais importante é: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aqui está dizendo que nós temos um chamado, que é seguir todo o exemplo de Jesus. É um chamado para mim e para você. Teve a oração da irmã aí: somos pequenos cristos. Então a gente precisa imitá-lo. Ter ações que Cristo teria. Como Cristo agiria. Como o meu Jesus agiria nessa situação. O que ele fez. O que ele faria se estivesse aqui. O que ele me direcionaria. Tem muita coisa. Esses últimos dias orando, eu sempre digo isso para vocês: quando Deus me dá uma palavra, eu estou estudando e preparando, eu só me falo outra coisa. Eu vou estudando porque um tempão depois eu vou acabar ministrando. Esses últimos dias, estudando e preparando essa palavra, o Espírito Santo falou comigo assim: estude sobre
como as pessoas precisam compreender a minha voz, a minha resposta. Como é que eu sei que isso é direção de Deus? Eu estou orando para receber uma resposta de Deus. Como Deus pode me responder? E Deus me mandou estudar sobre isso. Foi muito difícil esse negócio. Estuda, busca na palavra e prepara, porque eu quero dar para o meu povo isso. Meu povo está se despertar mais para ter entendimento de como eu respondo. Eu respondo de tantas maneiras diferentes. As pessoas às vezes só esperam uma maneira. Tem gente que só entende que Deus respondeu se ouviu uma profecia. Tem gente que só entende se Deus respondeu com uma maneirinha específica dela. Tem gente que entende que Deus responde só lendo uma palavra, ouvindo uma palavra específica para ela, ali da Bíblia. E Deus responde de diversas maneiras nas nossas vidas. Ele falou isso comigo. Interessante. Nosso Deus como faz as coisas. Né? E aí aqui ele está falando que nós precisamos seguir esse Jesus. Então tem muitas coisas que a gente não precisa pedir resposta, pedir direção, porque já está aqui. Tem coisas que basta ver o que Jesus fez, o que Jesus falou e o que Jesus pediu. É só fazer. Vai fazendo, vai seguindo. Depois ele vai dando mais instruções, mais orientações. Então, um chamado que nós temos é seguir Jesus. A gente sabe disso. Ah, já sei disso. Tá, sabemos, vamos então buscar. Como é que eu posso seguir Jesus? Vamos ler o que ele fez, o que ele pede, o que ele orienta, o que ele diz. E aí a gente vai aprender. Vamos lá em Marcos, Evangelho, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Lembrem-se, nada disso que a gente está vendo aqui é um pedido de Jesus. É uma ordem do Senhor. Ele é o Senhor, nós somos escravos, mas somos tratados como filhos. Ele está dando uma ordem, então a gente obedece. Será que a gente consegue? Nos ajuda o Espírito Santo. Só Ele. Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, bora falar juntos alto? Bora lá, vou ler e você lê essa palavra comigo. Ó. E quando estiveres orando e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai se você não está mais zangado, você perdoa. É assim? Se não está mais triste, perdoa. Se a pessoa não te faz mal nenhum mais, perdoa. É assim? Seria tão bom se fosse assim, né? Eu ia ficar mais feliz. Eu, pessoa, ser humano. Mas não é assim. Ele diz, perdoai. E depois da minha parte mais difícil. Outro trecho é a parte mais difícil. Jesus não deixa por menos. Verso 26 assim, se você não perdoar, o teu pai também não vai te perdoar. Essa é a parte mais difícil de ouvir. A pastora podia até ter deixado para não ler esse pedaço. Porque não tem nada a ver essa parte com os imperativos de hoje. Hoje está falando sobre mandamento, imperativo. O que está falando aí da outra parte? Mas o Espírito Santo é assim. Ele diz, perdoai. Então, muitas vezes, o Espírito Santo me ensinou a exercer o perdão nos piores momentos. Eu estava com muita raiva, com muita ira, muito zangado, muito doendo ainda aqui dentro. Senhor, minha vontade não é de perdoar, minha vontade é que se pudesse já tinha ido para o céu ou para o inferno, já podia ter ido embora. Para não dizer assim, mata, morrer, né? A gente não dizer assim. Mas ele diz, ó, expressa para mim os teus sentimentos, mas escolhe perdoar. Então, eu escolho liberar essa pessoa, eu escolho perdoar essa pessoa, porque é um mandamento. E se eu não fizer isso, o Senhor não me perdoa. E se Deus não me perdoar, irmãos, eu não posso nem dizer, Pai, que tem um bloqueio. O meu pecado me faz separação entre mim e Deus, então eu preciso pedir perdão pelos meus pecados constantemente. E Ele só vai me perdoar se eu tiver perdão às outras pessoas. Então a gente não pode guardar a raiva, a zanga de ninguém, liberar. É um mandamento, é um chamado. Ser perdoador é um chamado. Amém? Só o Espírito Santo para ajudar, viu? Quando Jesus ressuscita e conta para os discípulos, ele diz assim, recebam o Espírito Santo. Aí assopra. E logo depois, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo instante, diz, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os que vocês não perdoarem não serão perdoados.
Quer dizer, vai ficar com aquele peso ali, do não perdão, da ira, vai ficar o peso. Então ele capacitou a perdoar com o Espírito Santo. E também ensinou que perdoar é ato de fé na palavra. Aquele texto diz assim, Senhor, nos dá fé. Aí Jesus diz, se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, esse texto, o que eles pediram fé foi para perdoar. Porque Jesus diz assim, se a pessoa vier para ti várias vezes no dia, te chateou e várias vezes no dia voltar para ti pedindo perdão, perdoa. Aí o Senhor não dá fé. Porque para fazer isso precisa de fé. Mas se você tiver fé deste tamanho, mas você proclamar, então eu não preciso de uma fé grande, eu não preciso de um sentimento grande, eu preciso proclamar. Senhor, minha vontade é não perdoar. Eu estou zangado, estou chateado, estou triste, tu sabe que está no meu coração. Mas eu escolho dizer, fulano, você está perdoado, em nome de Jesus, está liberado. Agora sim, eu mudo meu coração. É uma escolha, uma declaração. Efésios capítulo 5. Alguns chamados de Deus para nossas vidas. Imperativos, mandamentos. Efésios capítulo 5, verso 21. Lá está escrito assim, ó. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí eu penso, que outro é esse, pastora? Uns aos outros. Se eu estou numa reunião de departamento e tem uma pessoa que quer falar algo comigo, mas a senhora é líder, mas ela tem autoridade também sobre a minha vida. Principalmente a senhora. Tem muito mais experiência de vida do que eu. Ela ficava calada e disse para ela um dia assim, abra a boca e fala. A senhora tem autoridade, a senhora é professora de não sei quanto tempo. Tem idade para ser minha mãe, então a senhora tem autoridade para me orientar. Irmão, bastou dizer isso, né? Foi rapidinho, na outra reunião, tem até foto. Ela assim, olha, falou comigo com a senhora. Eu, a senhora. A senhora, não sei o quê. Eu bati foto aí, gente, do dedinho, bate foto, né? Nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Porque é pastor, não vai ouvir ninguém, eu tenho que ouvir a todo mundo. Senão vai acabar ficando vaidosa, orgulhosa de achar que eu sou alguma coisa. Eu não sou nada. Eu só tenho um chamado para fazer algo. Linda, dona risada, estou bebendo. Então, Deus faz coisas na nossa vida. E Ele diz assim, nós temos que nos sujeitar. Então, eu estou com você em algo. Se eu estou te orientando em algo, você para me ouvir, porque eu posso ser que tem algo bom de mim para você. E ao contrário, a mesma coisa. Eu também tenho que ouvir. E aqui é uma sujeição mútua. Jesus deixou uma palavra, nesse texto, explicando assim, que nós precisamos compreender que ninguém é maior que ninguém, que todos nós temos algo a dar e a receber, que temos que ter o respeito de um para com os outros. E isso nos faz crescer na casa de Deus. Nós temos muito a aprender uns com os outros. Tem muita experiência que você já teve na sua vida que eu nunca tive. E que vai ser lição, vai ser bom para mim para aprender. A mesma coisa o contrário. Amém? Então a sujeição mútua é sujeitai-vos. É um mandamento. É um chamado do Senhor para nós. Romanos. Capítulo 12. Verso 10. Na minha tradução diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aí aqui é um complemento do que a gente falou agora há pouco: sujeitar, respeitar. Aí eu vou falando em amor. Tem alguma outra tradução aí diferente? Amai-vos, o meu tem cordialmente. Tem alguma tradução diferente aí? Pode falar outra aí? Servir-se uns aos outros com amor fraternal. Fraternal. Algum outro termo? Cordialmente. Tem o que, falar aí? Amor de irmãos. É porque tem uma tradução que diz amai-vos ardentemente. Eu queria saber se tinha alguém com essa tradução aqui. Tem uma tradução bíblica que diz assim, amem uns aos outros ardentemente. O que é arder, gente? O que é uma coisa que arde? Bota a mão no fogo, arde?
A gente tem praticado esse amor, será? Ame uns aos outros de uma maneira que venha a arder. Ou como se fosse o seu próprio irmão ou a sua própria irmã. O que você faz pela sua irmã, pelo seu irmão? De sangue, que saiu do mesmo útero que você. Você faria para outro irmão aqui da igreja? A gente não faz. Eu tenho vergonha às vezes, sabe? Sabe que às vezes eu tenho vergonha de ler a palavra? Eu não sei se você se sente assim, às vezes despido, envergonhado das coisas que Deus diz. Às vezes eu me sinto assim. E a primeira vez que eu vi esse texto, eu falei, Senhor, eu tenho que amar as pessoas como se fosse irmão, porque foi o texto, uma das traduções que o irmão até falou ali, né? O presidente até falou, com amor de irmão. A gente para tudo, a gente se dedica, a gente se acaba, a gente tira de nós para dar ao outro. E aí, quando a gente está aqui no dia a dia, se envolvendo, se vendo, se olhando, e terminando o culto, a gente conversa um pouquinho e alguém expressa algo, você vê o rosto cristiano, você não está bem. A gente começa a sentir, porque a gente está no dia a dia se vendo, se olhando, conversando. A gente começa a sentir um amor de irmão mesmo, porque nós realmente somos irmãos. Nós temos o mesmo Pai, o mesmo irmão mais velho, o mesmo Espírito, a mesma fé, e é o mesmo tantas outras coisas, o mesmo batismo, mas vem aquela deste nome. E ele diz que a gente tem que amar com esse amor. Como se fosse o nosso irmão que foi criado com a gente desde pequenininho em casa. Gálatas capítulo 5. Estou voltando, meu Deus. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Gálatas 5, 16. Lá está escrito assim: digo, porém, andai, fala assim comigo, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Como é que a gente consegue vencer um desejo que é humano, que é mundano, que é carnal? Gálatas 5,16. Como é que a gente consegue? Eu não consigo mudar, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo ser carnal às vezes. Eu não consigo. Sabe quais são os momentos que eu mais sou carnal, que eu mais me chateio comigo, que eu mais vejo que eu erro? Quando eu não estou me enchendo do Espírito Santo. Porque é só Ele que capacita a nossa vida para a gente ser espiritual, porque Ele é o Espírito de Deus. Então, o que é que o Espírito de Deus pode nos dar? O que é que o Espírito Santo tem, está escrito na palavra, que o Espírito Santo pode dar às nossas vidas? Tudo que eu ainda não recebi dele, eu peço. Eu só assim, teu plano, me dá. Sabe aquele filho que às vezes enche o saco da gente? Ou um sobrinho, um parente, me dá isso, não. Aí você, não, me dá, eu não já disse não, e a pessoa fica, me dá. Não, me dá uma agonia no ouvido. Não dá? Quero que você dá só para poder você ficar livre? Está escrito isso na Bíblia, que de um homem, né? Eu sei que eu não sou homem que teme a Deus, mas eu vou dar, porque está me importunando, me enchendo o saco, vou dar. Falando no nosso linguajar. Imagina Deus que nos ama tanto, se a gente ficar o tempo todo, né? O Espírito Santo tem várias coisas para nos dar. É uma das continuidades desse estudo que eu pretendo de tempo em tempo estar trazendo. Tem coisas que o Espírito Santo tem para nós. Eu ainda não recebi. Me dá, Espírito Santo. Se eu tiver a capacidade de ganhar isso de ti e não me afastar do Senhor, não ficar orgulhosa, não ficar afastado de ti por causa do dom, porque também tem dons que geram orgulho e vaidade, pode afastar a pessoa do Senhor. Então a oração tem que vir junto dessas coisas. Eu preciso manter o quebrantamento, a humildade, a santificação, minha salvação. O dom não é mais importante, as bênçãos não são mais importantes. Mas tudo aquilo que o Espírito Santo puder me dar, que eu tiver a capacidade de administrar, eu quero. E eu penso. E ultimamente o que eu tenho pedido é muito mais, Senhor, eu preciso buscar mais, eu preciso muito mais de Ti, Espírito Santo. O que eu mais quero é o Teu fruto, eu preciso. Eu não quero só dom, eu quero o Teu fruto. Eu preciso que eles sejam renovados na minha vida todos os dias, porque sem isso eu perco minha salvação. Posso perder a minha salvação. Então aqui diz que a gente tem que andar no Espírito. Como é que eu vou andar no Espírito se eu não encho ele na minha vida? Se eu não alimento o Espírito? Eu tenho que saber como é que eu alimento. Como é que eu alimento o Espírito Santo? Eu alimento o Espírito Santo jejuando. Eu alimento o Espírito Santo orando. Eu alimento o Espírito Santo
em comunhão. Eu alimento o Espírito Santo quando eu choro arrependido por um pecado. Porque é a função dele convencer do pecado. E se eu choro por causa de um pecado, é porque eu estou dando espaço para ele. Ele que me convenceu. Eu não tenho capacidade de reconhecer erro meu. Não tenho. Não consigo. É ele que me convence de tudo. Eu tenho essa certeza absoluta. Todas as vezes que eu reconheço, me perdoe para alguém, eu sei que foi o Espírito Santo, porque eu não tenho essa capacidade minha humana de fazer isso. Só ele pode fazer isso. Aí aqui diz: andai no Espírito e não vão satisfazer os desejos da carne. É só assim. Amém ou não amém? E aí em Efésios 4, lá na frente, falando também do Espírito Santo, versículo 30, está escrito assim, ó: e não entristeçais o Espírito de Deus, do qual foste selados para o dia da redenção. Você sabia que o Espírito Santo tem um sentimento chamado tristeza? Está aqui. E eu posso fazer ele ficar triste? Eu posso fazer isso. Eu posso ter uma ação, um comportamento que vai gerar tristeza no meu Deus. Por isso eu sempre oro, não esqueça dessa oração. Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo? Porque eu penso que está bom e que está sendo reprovado por Deus ou te entristecer. Então ele diz: não entristeçais, trabalhe para não entristecer esse Deus, esse Espírito que habita em você, que está te preparando, está me preparando para o dia, o grande dia da redenção. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro 1, 17. Ele chama a gente para andar em temor, em respeito a tudo aquilo que se diz que é de Deus, que está envolvido com Deus, que Deus quer, que Deus ama e que Deus manda. A gente tem que ter respeito. Temor não é um medo de pânico, mas é um medo interno de desrespeitá-lo, de entristecê-lo, de fazer o que ele não quer. É o que a palavra de Deus me diz. E eu vou encerrar essa parte da nossa meditação e do nosso estudo com dois textos do apóstolo Paulo, falando dele mesmo. Filipenses, capítulo 3, verso 14. Filipenses, capítulo 3, verso 14. Lá está escrito assim: eu vou ler do 12 diante. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ele diz que Cristo Jesus conquistou ele. Jesus nos conquistou. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado ainda, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação ou chamado de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo ele tinha um chamado de Deus. Deus chamou ele. O apóstolo Paulo passou a viver em função do que Deus mandava ele fazer. Ah, minha vida está sem sentido. O sentido é viver o que Deus está mandando viver. Ah, não sei o que fazer. O que Deus manda fazer. Tem coisas aqui que é para todos. Eu falei hoje algumas coisas só. Algumas, que tem muitas outras, que são para todos nós. Só de você já acordar no dia e dizer assim: hoje eu quero viver os imperativos de Deus para mim plenamente. Orar, buscar, adorar, obedecer.
Tudo isso foi ministrado hoje. A gente falou de imperativos internos, coisas que o Espírito Santo faz dentro de nós. E quando ele faz coisas dentro de nós, depois ele faz fora de nós. Depois vem a parte do que ele faz na comunhão, na ação, porque ele primeiro transforma dentro de nós, para depois vir para fora de nós. Porque tem coisas que Deus faz que só eu e você sabemos. Tem coisas que Deus faz dentro de nós que só a gente sabe. Não tem como mais ninguém saber. Que é aquela poderosa ação de Deus dentro de nós para o arrependimento. Coisas que a gente falou aqui. Mudança de pensamentos, de sentimentos. Tem muitas coisas que são aqui dentro que só Deus e a gente sabe que Ele fez. E aí depois que Ele age poderosamente, vai agindo dentro de nós, que a gente vai aceitando, recebendo e aceitando essa ação interna, vem ações externas. E para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 4. O último versículo para lermos hoje. O apóstolo Paulo, quando ele vê que está perto de ser martirizado, né, ele escreve uma carta, e no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 6 até 8, está assim: quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz no versículo 7: eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. E eu guardei a minha fé. Ele diz assim: o que Deus me mandou fazer, o que Deus me mandou viver, eu vivi. O que Deus me mandou fazer, eu fiz. Aquilo para o qual Ele me chamou, eu ouvi. Eu me dediquei, intensamente, em ter intimidade com Ele, com o Espírito Santo, para ouvir a voz de Jesus todos os dias da minha vida, obedecer e seguir. Eu não perdi a minha fé em nenhum dos momentos em que eu fui açoitado, preso, em que passei fome, em que sofri diversas perseguições. Isso Paulo diz. Minha fé continuou, a minha confiança em Deus, na palavra, em cumprir o que Ele dizia, em obedecer, permaneceu. E ele diz no 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, rei do juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Aleluia. 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 Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor ele tem muitos chamados para nós. Eu falei aqui de chamados gerais para os cristãos internos e de chamados externos para todos os cristãos. Alguns chamados específicos para cristãos, não todos. Chamados, por exemplo, para pais. Não é todo mundo que é pai, para mães, não é todo mundo que é mãe. Para irmãos, não é todo mundo que tem irmão, tem gente que é filho único. Tem coisas na Bíblia específicas assim. E tem chamados muito específicos para todos nós. Porque quando nós também nos entregamos ao Senhor, Ele não somente nos dá esses chamados que são para todos os cristãos, mas existem coisas específicas de Deus para cada um de nós. Amém, irmãos? E que a gente possa ouvir a voz dEle, receber, querer viver, praticar. Em nome de Jesus, amém? Vamos levantar para fazer uma oração?